Bem-vindos a mais um Job, eu sou o Rodrigo Guedes, esse é o Job do dia. Estou me sentindo feliz e contente porque agora eu tenho aqui um ambiente para me expressar. Expressão, gente, não estou aqui viajando. Esse Job nós vamos falar daquela profissão, às vezes é deixada um pouco de lado hoje em dia, mas que já foi a profissão mais valorizada da publicidade e propaganda, porque ela trata de conteúdo. Se chama redação publicitária. Pessoal, redação não é revisão. A redação publicitária, que vem do inglês copywriter, é ela que trouxe a publicidade para o nível que ela está hoje. Não foram apenas os artistas gráficos, não foram apenas os designers, lá na década de 40, de 50, de 60, nos Estados Unidos, que levaram a publicidade para frente. Porque visualmente, sem muito conteúdo, a coisa não ia muito para frente. Você tem por trás dessa criação sempre o redator. O redator é o Donald Draper, da série Mad Men, que se você não assistiu ainda, corra para assistir. É uma série que ela mostra a década de 60 e o início da década de 70, ganhou vários prêmios, e ela mostra o cerne, a essência da agência de publicidade, da publicidade em si. Por mais que ela esteja mudando, foi ali que tudo começou. Foi isso que o Alex Perissinotto, na década de 80, tentou trazer para o Brasil e conseguiu. E na UMAP BBDO no Brasil, o Alex Perissinotto, ele começou a implantar esse modelo americano da publicidade e propaganda, que naquela época saiu de um modelo totalmente fragmentado. Os redatores tinham suas salas, os atendimentos em suas salas separadas, os artistas ficavam no porãozão lá, eles eram os menos valorizados naquela época. E aí, deixa eu tentar lembrar o nome da agência que tinha começado a implantar esse modelo de duplas de criação. Esse modelo de dupla de criação significa o quê? Redatores e diretores de arte compartilhando o mesmo espaço e criando juntos. O redator, o conteúdo, o diretor de arte, a parte visual. Mas o que é mais importante vocês saberem nisso é o seguinte, que o redator publicitário, ele é um dos profissionais ainda hoje mais valorizados dentro da publicidade. E já foi o mais valorizado dentro da publicidade, porque ele é o cara que teoricamente tem as ideias, redige essas ideias, traz o conteúdo, mesmo que ele não apareça no anúncio, por trás daquilo teve todo um conceito. Se você quer ser um redator publicitário, o que é que você tem que estudar? Você tem que estudar letras, você tem que estudar escrita, você tem que estudar português, inglês, espanhol, todas as línguas naquelas que você vai trabalhar. Você tem que entender de semântica, você tem que entender de retórica. Dois livros muito interessantes para você estudar é Razão e Sensibilidade no Texto Publicitário, do João Zanello Carrascosa, e o livro A Evolução do Texto Publicitário, também do Carrascosa. Ele é redator premiado, ele é doutor em letras e ele faz um ampassando de tudo que você precisa saber para poder ser um excelente redator. Também não é um curso de publicidade e propaganda que vai te dar as ferramentas necessárias para você ser um redator. Você vai ter que estudar isso por fora. Na primeira agência que eu trabalhei, o diretor de criação da agência, ele era um redator. Tanto o redator quanto o diretor de arte, eles têm capacidade de ser um diretor de criação. Porque a criação não é a criação visual. A gente tem essa mania de associar a criação publicitária com a criação visual. E não é isso. A criação publicitária, ela é antes de tudo conteúdo. E aí, quando você manja de conteúdo, meu amigo, você vai trabalhar tanto com impresso, com offline, quanto com online. E hoje, online diz respeito a conteúdo. Então essa é uma profissão que ela vai ter futuro sempre. Porque quanto mais você entender de conteúdo, quanto mais você brincar com isso, quanto mais você conseguir expressar ideias com conteúdo, independente da mídia que você estiver usando ou do meio que você estiver usando, você vai se dar bem. Então a redação, que para mim é a menina dos olhos da publicidade, eu sou diretor de arte, mas eu amo escrever. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria escolhido seguir com redação e não com direção de arte. Mas todo diretor de arte que também se empenha em redação também consegue fazer coisas maravilhosas, e vice-versa, né? Então estude redação, independente da profissão que você estiver seguindo dentro da criação, porque entender disso vai fazer com que você seja um profissional melhor. Cursos que têm relação com redação. Curso de letras, como eu já tinha falado. É importante entender de publicidade e propaganda? Mas se você for optar por fazer publicidade e propaganda para ser redator, você vai ter que fazer paralelamente aí curso de extensão na área de escrita, na área de conceito, na área de conteúdo. Tem vários hoje em dia, tem várias escolas que trabalham com isso. Tem muitos cursos de extensão hoje que você pode fazer sobre redação publicitária para se aperfeiçoar nisso. E aí você tem que ler anuário de criação, você tem que assinar Meio Mensagem, você tem que assinar todas as revistas, entrar no Clube de Criação de São Paulo, começar a ver o que esses redatores estão fazendo, que vale muito a pena e eu recomendo bastante, tá certo?
Então, sobre redação publicitária, gente, o que dá para falar de forma geral é isso. Nesse papo de empresas e agências multidisciplinares, o que está acontecendo é o seguinte: os redatores, eles às vezes estão trabalhando com uma equipe inteira para atender vários clientes. Então, ele não trabalha só com um diretor de arte, ele trabalha com vários profissionais. Às vezes, tem agências menores que um redator tem que atender toda a demanda. É uma área que vale muito a pena, tá certo? Quiser saber mais sobre redação publicitária, deixe suas perguntas, suas dúvidas aí nos comentários, que eu trarei no próximo job. Esse primeiro job foi só para dar esse en passant. Obrigado por ter assistido até aqui. Sintam-se todos abraçados. E escreva. Escreva, desenvolva conteúdo, ideias. Tudo começa no papel. Falou!